Olá, meninas! Vamos lá para a nossa porta larga e porta estreita, ou os dois caminhos, né? Vocês podem colocar aí o nome que vocês acharem melhor. Ó, os moldes estão na mesa, já vai estar aí também na salinha para vocês. Vocês ampliam de acordo com o tamanho que vocês querem fazer, né? Porque tem umas que fazem um pouco menor, outras fazem maior zona, né? Eu dei uma ampliadinha um pouco maior, porque o molde de vocês vão estar sempre numa folha de sulfite, para vocês fazerem um tamanho pequeno, tipo assim, não muito grande, né? Eu vou fazer o meu, eu ampliei um pouquinho mais, porque eu vou fazer o meu na metade do EVA. Então, como eu vou começar pela porta larga, então a primeira parte eu vou fazer bem colorida, mas as partes de dentro eu vou usar o roxo, porque eu não vou usar o preto, porque depois aí eu quero colocar coisas pretas, não aparecem, então eu vou usar o roxo. E vou fazer só metade, então eu vou usar ela assim, dobrada ao meio, para a porta ficar desse tamanho. Então a minha porta, ela vai ficar tipo, deixa eu ver se de longe dá, assim, tá vendo, ó, metade do... Esse é o tamanho, porque a hora que eu for ministrar dá pra ver. Agora tem pessoas que gostam de fazer grande, aí pode fazer ela do tamanho da folha inteira, assim, ó, ela vai ficar bem grandona, né? Eu vou fazer metade, tá? Então por isso que eu falo, às vezes vocês fazem o tamanho que vocês desejar, tá bom? Então lembrando que eu tô fazendo no roxo, vocês fazem a cor que vocês desejarem também, tá bom? E aí os moldes já estão na mesa, vou começar então vou começar pela porta larga, tá? O caminho do pecado. Depois a gente vai fazer a porta estreita, que é o caminho da salvação, caminho do céu, tá bem? Então vamos lá. Meninas, olha só, eu cortei todos os moldes da primeira porta, da porta larga. A porta da frente, ela é bem colorida, bem bonita. Então eu escolhi o azul para ser a frente. Por quê? Tem que ser bem chamativa, né? Para depois que o povo entrar, que o mundo é bem gostoso, né? O pecado é uma delícia. Depois que você entra nele, que você vê, né? Então nós temos que explicar isso, que tudo que é pecado é muito gostoso de fazer, né? Então a porta tem que ser bem bonita. Então o que que acontece? Eu fiz na porta azul, peguei, o molde tá lá, como eu falei para vocês, eu fiz metade da folha de EVA. Só recortei aqui para ela ficar. Se vocês quiserem fazer quadrada, essa porta pode ser feita quadrada, tá bom? Eu só dei aqui, ó, uma ovalada meio aqui, um círculo, né? Não sei, só tirei as pontas, tá? Vamos falar assim. Fiz assim, dobrei e peguei e cortei aqui, ó. Vim cortando meio redondo, não tem segredo, tá? Fazer isso. Só que o molde de vocês está meio arredondado já, se vocês quiserem seguir, tá bom? Só ampliar. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei, cortei 1,5 centímetros do glitter, que eu vou colocar aqui, ó. Pra ela ficar bem chamativa, tá? Então, eu vou aplicar aqui. Então, eu cortei aqui, ó. Tá até ainda comprido, por quê? Porque eu vou tirar as beiradinhas, tá? Só cortei, então, eu cortei 3 tiras de 1,5 centímetros, tá? Para colocar nas laterais aqui para fazer. E aqui na porta, eu peguei o EVA e medi assim, ó. Eu peguei o EVA, peguei a porta, coloquei aqui em cima e risquei. Depois eu vi 1,5 centímetros, desci ele e risquei para ficar assim, curvadinho, tá? Então eu usei a própria porta de molde. Aí fiz a porta aqui em cima. Então o que eu vou fazer? Tá vendo que tá até sobrando? A gente vai colar e cortar depois. Então eu vou colocar essas beiradas aqui tudo na porta, desse jeito, pra ela ficar bem bonitona, bem chamativa, né? Então depois que eu colar, ajeitar isso daqui na porta bonitinho, né? Nós vamos colar. Porque eu não vou fazer um vídeo colando, porque ele vai ficar muito extenso, né? Aí fica enjoativo também. Eu acho que colar aqui também não tem segredo, né? Então eu vou colar aqui depois e volto com elas colar.
Aí lá no molde tem a fechadura, uma fechadura bem bonitinha, toda desenhada. Fiz com o mesmo detalhe, tá? Fiz com esse EVA, peguei, fiz 2 bolinhas amarelinhas para destacar o parafuso da porta aqui, tá? Ok? Lá no molde, na própria porta, dentro da porta larga, tem um molde de um ramo assim, né? Que é um ramo. Que eu até procurei, que eu não sei onde foi parar aqui nos meus moldes aqui, já procurei para mostrar para vocês, mas tem lá o ramo. O que eu fiz? Eu peguei aquele ramo e tirei o molde só de uma folhinha dele, tá? Que é até esse laranja aqui, ó. Eu tirei o molde de uma folhinha, aí eu fui riscando nos coloridos. Risquei aqui 6 pétalas, 6 pétalas nesse, 6 nesse, 6 na rosinha. E aqui as folhinhas que eu peguei lá também. Tirei o molde de uma folhinha e tirei várias folhinhas. Por quê? Porque aí eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer uma flor inteira. Aí vocês fazem a flor do jeito que vocês quiserem, tá? Pode ser aquela já assim, ó, né? Que a gente tem vários moldes de flores aí na salinha, né? Nesse percurso todo tem bastante molde aí de flores. E eu coloquei também junto outras flores lá que de repente vocês queiram fazer. Então aí eu peguei e fiz 6, tá? Ó, são 6 pétalas aqui, ó. Aí eu vou grudar lá, colocar uma a uma, assim, do ladinho da outra. Depois que eu fizer isso aqui certinho lá, eu peguei o EVA amarelo com glitter, fiz um círculo e vou colocar no meio como se fosse como chama? O miolo, né? O miolo da flor. Deixa eu arrumar ela aqui que ela tá. Então eu vou colar primeiro, tudo certinho, tudo esquema, tô com uma mão só. E depois que ela ficar redondinha aqui, né? Vai caber, eu vou pôr o miolinho da flor, tá? Então, aí eu vou fazer igual tá aquele raminho. Vou pôr uma flor, depois eu vou pôr outra flor e a outra flor. Então ela vai ficar assim. Aí eu venho com as folhas, coloco e depois com a canetinha eu faço aqueles rabisquinhos assim. Vocês podem fazer aquele ramo, podem pôr flores diferenciadas, aí é com vocês. Eu fiz 4 flores, porque eu vou pôr 3 aqui, igual tá no ramo, e vou pôr uma aqui em cima da porta. Pra ela ficar bem decorada, bem chamativa, bem bonita mesmo, pra aparência dela ser lindona, né? Mas depois que abre... Então, essa é a porta larga. Então, eu vou fazer o que agora? As colagens somente, tá? Os moldes estão todos aí. Depois que a gente corta, a gente faz a colagem. Aí, depois nós vamos para a próxima folha da porta de trás, tá? Então, eu vou fazer a porta agora, a frente da porta larga, que eu já expliquei nos moldes aqui como que foram feitos, tá? Só vou fazer a colagem, depois venho com ela pronta. Oi, meninas! Olha a porta, terminei. Como eu falei pra vocês, coloquei aqui em volta, colei, a fechadura colei. E aí as flores eu mostrei pra vocês, né? Os biquinhos ficaram aqui, colei cada uma. Aí o que eu fiz? Passei aqui, ó, nas pontinhas, né? Os giz e coloquei o miolinho com o glitter. Aí eu só fiz aqui, ó, os pontinhos com a caneta reta, tá? E depois aqui eu colei as folhinhas, que tá aí no molde também. Vocês podem também fazer do jeito que vocês quiserem. E fiz carretro em verde. E como tá aí no molde, né? Os cabinhos. E a outra flor aqui em cima. Então ela ficou desta forma. Ficou bonita, tá ativa, né? Aí eu já adiantei a segunda folha. Que você fala que a porta larga, né? Que ela é muito atrativa, que nela entra, tudo é permissivo, né? E vai discorrendo o que é permissivo no mundo, tudo, né? Por isso que ela é bonita, porque o pecado é gostoso, é bonito, é tudo. Mas quando ela se revela realmente, essa porta é uma porta triste, é uma porta que só entra o pecado. Então ela não é, ela é falsa, é uma porta igual é o mundo hoje. Ele te mostra muitas possibilidades, mas possibilidades falsas, com pecado, né? Então, a segunda porta, ou a segunda folha, é a porta, realmente a face da porta, né? Que é uma face triste, cheia de carregada com pecado, né? Que ela vai ficar escondida atrás
da porta falsa que o mundo nos mostra, tá? E aí, então, essa é a primeira e a segunda portinha. Eu vou agora para a terceira portinha, que tá aí também no molde de vocês, né? Que é a seguida, que é aí que você vai falar do mundo, né? Que o mundo tá doente, né? Que nós estamos aprisionados, nós ficamos aprisionados pelo pecado. Então, eu vou fazer o mundo doente e vou fazer a algema, tá? Pra gente falar o que nos aprisiona no mundo, tá? Que pecado que é, né? E aí eu vou fazer, já mostro pra vocês também. Meninas, vamos lá. Quase terminada a porta larga. Eu não terminei porque quando a gente põe o papel na mesa de um jeito, aí a gente vai criando, Deus vai dando a direção, né? E aí eu aumentei uma coisa aqui, então eu não vou conseguir terminar lá hoje, mas eu vou terminar ela, vou falar por quê. Aqui nós já vimos a porta da frente, a porta que vai fazer a gente entrar no pecado que é gostoso e vamos ser surpreendidos lá no mundo por uma porta falsa, né? Uma porta triste, né? Que é a porta do pecado. E essa porta, e aí nós vamos falar o que é, que nos algema nesse mundo doente, né? Então eu completei aqui a algema, em vez de pôr a algema toda, eu completei aqui, ó, mentira, desobediência, elas vão nos acorrentando a este mundo doente, né? A idolatria, as brigas, palavrões, roubo, aí vocês vão acrescentando também, né? Conforme vocês vão ministrando, não precisa pôr todas as palavras aqui, né? Então eu coloquei dessa forma as palavras, tá? O que nos aprisiona no mundo, né? O pecado que nos deixa aprisionado neste mundo que está doente, e nós vamos discernir tudo para as crianças. Aí nessa daqui vai ser o que nos afasta de Deus, o pecado nos afasta de Deus. Então eu vou criar aqui ainda uma outra figura, entendeu? Então aqui ainda tá para ser criado, que eu acrescentei essa parte. E depois vai ser a morte eterna, né? No qual tem que falar que o inferno existe sim, né? E que nós vamos morar lá, né? Que tem o lago de fogo, então tem que falar da morte eterna. Aí eu vou escrever morte eterna aqui e vou acrescentar outros foguinhos menores aqui, tá? Talvez palavras aqui, o que você vai ter lá na morada, né? Na morte eterna, né? Ranger de dentes, né? Pranto. Então, de repente, agora me veio aqui, poderia fazer assim um foguinho saindo, né? Como se fosse a continuação desse foguinho escrito pranto, no outro foguinho ranger de dentes, né? Essas palavras que vão ser o que a gente vai encontrar lá, tá? Então acho que eu vou criar isso daí e escrever a morte eterna. Não vou conseguir terminar hoje isso daqui, que eu vou ter que ir embora do meu ateliê hoje, já tá na hora, mas... E aqui eu vou criar o pecado nos afasta de Deus. Então eu vou criar algo que nos mostra como o pecado vai afastar nós de Deus, e a porta larga vai estar pronta, tá? Segunda-feira a gente termina ela, porque na verdade a gente até ia começar a segunda, né? Mas eu adiantei ela hoje. E outro porém, meninas, tem a porta larga e a porta estreita, que tem pessoas que fazem ela dourada e a outra preta, que vai falar do pecado na porta preta, e na porta dourada falar do céu. Se vocês quiserem fazer esse tipo de caminho, também pode, né? Não é o caminho que eu gostaria de ter feito, por isso que eu fiz assim. Uma porta atrativa, dá para você discorrer mais sobre como é bonito, como é gostoso, né? Você fazer aquilo que é errado, porque o pecado nos chama, nos atrai, né? O videogame nos atrai, nos tira a atenção para não ler a Bíblia. Os youtubers, que aquelas conversas todas nos atrás para ficar cada vez mais preso a eles. E aí a gente vai falando como é bonito tudo isso. Mas atrás disso tudo, depois que você fala tudo que é gostoso, que é bonito, olha como essa porta é triste, porque ela nos traz pecado atrás disso tudo. E aí você vai discorrendo. Então eu prefiro fazer a porta larga e a porta estreita dessa maneira, e não assim dourada e preta, tá? Mas aí, se vocês de repente quiserem fazer também, né? Os dois caminhos, você tem dois caminhos a seguir. Um caminho que te leva à porta larga e um caminho que te leva à porta estreita, né? É dois caminhos. Eu prefiro fazer a porta larga e a porta estreita assim. Agora, se vocês quiserem fazer dourada e preta, também pode, né? Que aí vocês fazem conta também sobre o pecado e sobre o céu, tá?
Então essa é a nossa porta larga. Segunda-feira eu já termino e já mostro para vocês e disponibilizo o que eu for criar aqui no que o pecado separa de Deus, que não tá no molde, mas aí eu coloco o molde para vocês, tá bom? Então beijinho para todas, até mais, tchauzinho. Paz do Senhor, meninas, tudo bem com vocês? Vamos terminar nossa porta larga? Esta aqui é a porta larga. Ela é tão bonita, né? Tão atraente. Ai, que vontade de abrir essa porta e entrar dentro dela. Nossa, como deve ser maravilhoso lá dentro, né? O pecado é assim. O pecado nos deixa maravilhado, porque o pecado sempre é gostoso, não é mesmo, meninas? Então, nós vamos apresentar a porta para nossas crianças, a porta larga, que é uma porta linda, adornada, bonita, colorida. Aqui nessa porta, meninas, aqui pode entrar de um monte de gente abraçado, pode entrar um até em cima do outro. Essa porta é tão larga, que entra de muito de uma vez. E nessa porta aqui pode entrar também coisas que Deus não se agrada, pode entrar nesta porta também. Por quê? Porque ela é uma porta falsa. É uma porta triste, uma porta que esconde o pecado. Nesta porta aqui entra a pedofilia, nesta porta entra a mentira, nesta porta aqui entra tudo o que desagrada a Deus. Então ela é uma porta falsa, esta porta larga, e ela nos leva ao pecado, né? E o que é o pecado, tia? O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. O nosso mundo, ele está doente, né? Ele está vivendo na idolatria, com brigas, palavrões que falamos, roubo, desobediência, mentira, egoísmo, inveja e tantos outros pecados que está no mundo, né? E aí as crianças vão perguntar: idolatria, né? É só idolatrar santos? Não. A idolatria é tudo aquilo que nos afasta no dia de adorarmos a Deus. Um celular, um videogame, né? Ou alguma coisa que nos prenda aquilo e nos deixa longe de ler uma Bíblia, de orar, né, de estar na presença de Deus. Você está idolatrando aquele objeto, né? Então temos que explicar isso para as crianças também, para elas entenderem o que é idolatria. E cada uma delas a gente vai explicando. Aí nós vemos as algemas aqui que nos está acorrentando a esse pecado, né? E o complemento das algemas eu coloquei aqui o pecado já, né, que complementa. Então vocês falam que isso vai nos acorrentando, nos prendendo, o pecado vai nos deixando cada vez mais para o mundo e menos perto de Deus, né? E aí o Espírito Santo vai usando vocês, e aí você vai explicar que todo aquele pecado, ele nos afasta de Deus. E nós ficamos assim, ó, no mundo, próximo a um abismo. E nesse abismo nós não conseguimos chegar até Deus na glória eterna, né? Na mansão celestial, nas ruas de ouro, nós não vamos conseguir chegar até lá, porque Ele vai nos afastar de Deus. Vai ficar um abismo entre Deus e nós. E aqui vocês vão mostrar para elas o pecado afastando de Deus. E quando nós não vivemos com Deus, nós vamos viver o quê? Na morte eterna. No lago de fogo, onde o fogo nunca se apaga. Lá terá ranger de dentes, e terá pranto, e terá muito choro e muita dor. Então esta é a porta larga, é dois caminhos que você pode seguir, né? Então nós devemos sempre explicar assim para as crianças, porque hoje ela tem entendimento de jogar um videogame. A criança pequenininha tem entendimento de mexer no celular, não vai ter entendimento para poder entender que o pecado e o inferno existe? Sim, tem entendimento, sim. Nós devemos falar do pecado. Então, esta é a nossa porta larga, ok? Então, eu fiz ela assim, bem atrativa, bem bonita, né? Para vocês começarem falando, né? Que a porta larga é o mundo, né?
que o mundo ele é gostoso, tudo que está no mundo é gostoso, é atrativo, mas depois nos leva a dor e sofrimento, né? Aqui, meninas, ó, eu expliquei para vocês antes como foi feito tudo, o que que eu fiz para fechar essas portas. Eu coloquei aqui para cima porque eu coloquei muito visual aqui para baixo, né? E se eu prendesse aqui embaixo, ia acabar prendendo as palavras, ia prender aqui as algemas. Então, eu preferi prender só aqui em cima, ó, tá? Então, são duas bailarinas ou aqueles fechos, eu não sei como chama aí, né? Eu prendi bem em cima, ó, não prendi embaixo, não, para não atrapalhar na hora da ministração, eu virar as páginas e não ter os visuais que eu colei embaixo, tá? Então, é simplesinho. Aí eu medi aqui, né? E risquei, depois eu furei as folhas tudo de uma vez com a ponta da tesoura que o meu furador quebrou. Então, eu furei com a ponta de tesoura e enfiei aqui o cochete de bailarina, tá bom? Enfiei esse cochete. Então, nossa porta larga ficou pronta, né? Agora é só falar para as crianças sobre o pecado. Eu tenho uma porta larga aí que eu até ganhei da tia Lu, num curso que eu fiz dela. E ela é mais simples, mas ela é muito bonita. E as crianças, quando eu ministro com aquela porta também, elas ficam muito atentas. Então, vocês podem fazer esse visual, tanto na EBD, como num culto que vocês vão pregar. Vocês ficam tranquilos, porque essa porta é muito explicativa. Eu já usei até a minha porta larga e a porta estreita num culto para adulto. E eles ficaram maravilhados. Então, façam esse visual. Se vocês quiserem trocar aqui na frente, coloque alguma coisa atrativa, porque tem que ser atrativa para você falar que o mundo é atrativo, mas ele é falso. Atrás dela tem outra porta, e essa porta que esconde a tristeza, a dor, né? E aí nós fizemos tudo no roxinho, para poder, ou vocês podem fazer no preto, com aqui escrito em branco, para poder o quê? Para poder mostrar que não é cor bonita, né? Que o roxo representa e o preto sempre representa alguma coisa que não é legal, né? Então, a gente usa essas cores a mais para fixar mesmo, tá? E aqui eu usei as algemas que nos prende, que é tudo que nós fazemos de pecado, estamos nos prendendo ao mundo, na terra, né? Então, nós não vamos ganhar a vida eterna, nós vamos ficar presos aqui, pelos nossos pecados. Então, esta é a porta larga. E depois, agora, a gente vai fazer a porta estreita. A porta estreita é a porta maravilhosa, né? Então, já já nós voltamos com a porta estreita. Beijo, meninas!